Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Nós estamos então na nossa 8ª aula do curso de almoxarife e estoquista. Na aula passada, nós pudemos trabalhar esse tema na questão da função dos estoques numa empresa, né? E podemos falar um pouquinho sobre produção também, de como a produção ela deve ser planejada e organizada, porque ela envolve um número infinito aí, né, de fornecedores e outras empresas que também fazem parte do processo logístico de uma organização. Então, para complementar esse tema, hoje eu convido vocês a trabalharem comigo os conceitos de estoques e custos, né? Queria chamar a atenção também de todos vocês o fato de que nós já avançamos bastante no curso, né? Nós já estamos na nossa 8ª aula. Então, talvez tenhamos que pensar na questão de avaliação de conhecimentos. Eu vou pedir para que vocês nas próximas aulas prestem atenção na descrição do vídeo, que eu estarei colocando links para provas virtuais, né? Então, vocês vão ter condições de avaliar como é que estão caminhando no meu curso, né? E os meus alunos lá da Casa do Garoto, que porventura realizarem essas tarefas, eu saberei quem vai fazer isso, eu vou então premiar, né, quando nós terminarmos a questão da quarentena por causa da pandemia, né? Então, eu estou pensando em criar um sistema aqui de cards, né, cards virtuais. Quem terminar a prova e conseguir pelo menos um resultado acima de 50%, ganhará um card. Eu vou mandar para o e-mail de vocês um card prêmio por ter feito essa conquista, né? No final, nós vamos poder trocar esses cards por aquilo que seja interessante para vocês. Você sabe que eu sou um professor que gosta de gamificar as minhas aulas, então acho que é oportuno fazer isso na nossa avaliação de conhecimentos. Vamos então prosseguir com a nossa aula, falando de estoques e custos, né? Estoques e custos. Os estoques também podem desempenhar papel importante na questão dos custos de produção ou aquisição e, consequentemente, no lucro das vendas. O que isso quer dizer? Significa o seguinte: eu já falei para vocês que o almoxarifado e o estoque funcionam como se fosse um banco. Como assim, professor? Lá dentro tem dinheiro, né? Dinheiro em forma de produtos, matéria-prima, insumos ou produto acabado, né? Esse dinheiro que está lá parado nós chamamos de capital imobilizado. Então, para a empresa poder funcionar, ela tem que transformar tudo isso, né, em produto final que ela possa entregar para esse cliente e com isso gerar receita para que a empresa funcione, para que ela pague energia, para que ela pague os aluguéis, pague inclusive o salário de seus funcionários. Se vocês não sabem, 50 a 60% do valor final de um produto produzido por uma empresa é tudo gasto com matéria-prima ou insumos. Então, aquele profissional, aquele almoxarife ou estoquista que souber trabalhar, fazer uma gestão correta dos estoques, vai poder trazer para a empresa redução de custos e principalmente o lucro, né, que é a parte mais importante, porque as empresas mantêm os nossos empregos. A sua manutenção permite a um fabricante aproveitar momentos propícios para adquirir suas matérias-primas ou outros produtos essenciais à sua operação em quantidades maiores do que as necessárias à sua produção regular, semanal ou mensal, ou seja, dentro de sua programação de produção. Se eu tenho um estoque que eu posso administrar de uma forma planejada, eu posso fazer aquisição de matéria-prima quando o mercado está favorável, um desconto, né? A procura está baixa, então eu aproveito esses momentos para fazer uma aquisição maior, porque eu vou usar esse produto lá mais na frente.
e com isso eu vou ganhar uma negociação melhor com os meus fornecedores e, se necessário, até um financiamento mais favorável para a empresa. É disso que nós estamos falando hoje. Assim, a empresa pode se favorecer ao comprá-los em volumes maiores, que são objetos de descontos especiais por quantidade adquirida, pela redução de despesas de frete, por fazê-lo antecipadamente, em eventuais promoções ou em momentos de baixa procura ou demanda, nacional ou internacional, que costumam resultar em queda nos preços. Então é isso. É como eu estava explicando agora há pouco. Se eu tenho a possibilidade de estocar mais produtos que eu vou usar ali no futuro, eu tenho essa condição de uma negociação maior. E se eu tenho produtos que precisam vir do mercado exterior, então vocês sabem que a demora da chegada é grande. Existe todo um trâmite burocrático, né? No trâmite de importação e alfandegário, que então as empresas têm que fazer a aquisição desses produtos com grande antecedência para não sofrer quebra no seu sistema de produção e consequente quebra também nos contratos de entrega desses produtos para o cliente final. No caso da ocorrência de escassez de matéria-prima, como vimos, comprar o produto antecipadamente permite continuar a operar normalmente, enquanto parte das empresas concorrentes, sem ter essa mesma possibilidade, possa estar sujeita a passar por um momento de baixa produção e vendas, dada a falta de matéria-prima. Além disso, nos momentos de escassez, baixa oferta, assim como nos de alta de consumo ou excesso de demanda, os preços sempre tendem a subir, como se sabe. Eu acho que cabe aqui a gente discutir um pouquinho sobre a definição do que seja mercado, né? O que é mercado? Mercado é qualquer espaço, né, onde exista a troca de produtos ou serviços por uma unidade monetária, né? Então cabe aí a negociação também. Então mercado é isso, é esse processo de troca de produtos ou serviços por unidade monetária. Quem que regula os preços no mercado? Acabamos de ver aqui, é a oferta e a procura. Quanto mais oferta tiver no mercado, os preços vão cair. Vai ter mais produto do que pessoas desejando comprá-los, né? E ao contrário, quando a demanda aumenta, ou seja, a procura das pessoas pelo produto é alta, como está acontecendo agora com a pandemia, né? A procura por itens de higiene e limpeza, como álcool gel, vocês viram que o preço sobe. Por que sobe? Porque a procura é maior do que a capacidade das indústrias de produzir e entregarem o seu bem. Então, pensando nisso, as empresas precisam fazer o seu planejamento, né? E aproveitar essas oportunidades que o mercado estabelece. Vamos ver agora os tipos de estoques que as empresas podem ter, né? A ocorrência de tantas e tão diversas condições que implicam na manutenção dos estoques e os afetam das mais variadas formas, torna fundamental a existência de uma administração bastante cuidadosa desta área de trabalho dentro das empresas, independente do setor em que atuam. Foi o que eu acabei de falar, né? As empresas têm que planejar muito bem, porque o mercado é muito sazonal. O que é sazonal? Ele muda muito, né? Dependendo do que está acontecendo, pode aumentar a oferta ou diminuir a oferta, né? E o que pode gerar problemas, né, na logística e na recepção dos produtos tão importantes para a minha produção? Nós vamos falar daqui a pouco, né? Eu pensei que a gente já estivesse nesse ponto, mas nós vamos falar daqui a pouco o que pode impactar na logística da minha empresa. Mas vamos lembrar aqui, né, os setores da economia, eles são divididos em 3. Né? Lembra que eu falei na última aula? Então nós temos o setor primário, secundário e o terciário. Então o setor primário da economia de um país é formado pelo agronegócio. Nós temos o exemplo aqui, né, das colheitas utilizadas pelo agronegócio. O secundário pela indústria, temos um exemplo aqui de uma foto, o complexo industrial pertencente ao setor secundário, e o setor terciário é comércio e serviços. Temos aqui uma consumidora escolhendo um produto no comércio
E temos aqui embaixo um espetáculo artístico oferecido pelo setor de serviços, né? O professor também presta serviço para empresas. Também faço parte desse terceiro setor. A própria Casa do Garoto, né, por oferecer serviços voltados para a educação, para o acolhimento, fortalecimento de vínculos e capacitação profissional, também faz parte do terceiro setor, que é o setor de serviços ou também o comércio. Vamos ver então os tipos de estoques que existem nas organizações. Em função dos tipos de produtos que a empresa fabrica, ela pode manter vários tipos de estoques. De matérias-primas, isto é, os produtos ou materiais que serão transformados pela empresa. Então, a matéria-prima, o que é matéria-prima? É todo produto que faz parte de um produto final, que nas etapas do processo produtivo vão sendo transformados até chegar naquele produto final que vai ser entregue e vendido para o cliente final. De produtos que não compõem o produto final da empresa, mas são utilizados nas diferentes etapas do processamento das matérias-primas ou na incorporação de itens fornecidos por terceiros. Então aí nós temos um outro tipo de estoque. Terceiro tipo, os voltados a esses itens, produtos acabados que serão incorporados ao produzidos, né, pela empresa, frequentemente fornecidos por outras empresas, como peças, partes, elementos, dispositivos ou componentes já prontos. Por exemplo, o para-brisa, vou ter um estoque de para-brisas que eu vou usar na minha linha de produção, estoque de rodas, estoque de pneus, componentes eletrônicos, né? A gente tem nos automóveis hoje, né, a maior parte deles é aquele aparelho de CD, né, aquele aparelho de mídia, né, e que os carros têm uma interação com o mundo virtual, né, e com inteligência artificial também. Então esses produtos já estão prontos, nós vamos ter ali um almoxarifado só desses produtos que vão ser utilizados na montagem do veículo. Eu posso ter um estoque de embalagens, principalmente empresas, todas as empresas têm, mas principalmente empresas do ramo alimentício, restaurantes, pizzarias, eles têm que ter lá as embalagens para poder entregar os seus produtos, hoje em dia mais do que nunca, né? E porta a porta, através muitas vezes de aplicativos, né? O delivery, como é chamado. Eu tenho estoque também de produtos. Olha lá, como é que os produtos podem ser? Semi-acabados, isto é, matérias-primas já transformadas em partes, já processadas, de acordo com diferentes etapas que são exigidas na produção do produto final. Eu consegui transformar aquela matéria-prima numa peça, por exemplo. E essa peça, no dia seguinte, ou numa etapa seguinte, ela vai fazer parte de um produto final. Então, eu vou ter um estoque então, desses produtos semi-acabados. Vou ter também um estoque de produtos acabados prontos para entrega. Estou falando da indústria automobilística. As pessoas pensam, poxa, professor, onde que ficam os carros novos, né? Fica guardado ali numa cobertura, numa garagem bonita dentro da indústria? Jamais. Fica no relento, né? Como eu já disse muitas vezes para os meus alunos. Por isso que os automóveis recebem uma graxa, recebem um produto de proteção. Porque antes de serem entregues, né, na concessionária, eles passam por um período de limpeza, né, para ser entregue, né? E outros produtos também, né, da construção civil, por exemplo, você tem peças que são ao relento, né? É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né? De uso, olha lá, outro estoque, outro almoxarifado, produtos acabados, de prontos para entrega. De uso administrativo, como materiais de escritório, de limpeza, né? Utilizados por máquinas ou equipamentos para sua operação, manutenção, conserto e limpeza. Olha quantos estoques uma empresa grande pode ter, gente. Então, um outro estoque que a gente pode citar é o estoque de peças, né, e equipamentos de segurança, né? Costumam permanecer nos estoques ainda por determinado tempo materiais diversos, como matérias-primas, móveis, máquinas, instalações, equipamentos, produtos semi-acabados ou acabados, componentes, peças, danificados durante o uso,
a produção, a movimentação no interior da empresa, ou desgastados, obsoletos, defeituosos, fora da validade, enfim, itens que devem vir a ser descartados, vendidos como sucata ou para reaproveitamento por outras empresas, reciclados, doados ou destruídos. Então, não é tudo que a empresa produz que vira um produto final. Nós podemos ter acidentes e esses produtos podem sofrer avarias, eles ficam ali no estoque, né, para serem remanufaturados. Você tem também, já falei para vocês, né, da logística reversa, que são aqueles produtos que já tiveram sua vida útil descontinuada, então volta para a empresa, ela também tem que dar fim a isso, né? Tem os produtos também que foram doados, né? Então você tem um conjunto muito grande, um espaço muito grande dentro das organizações para estar guardando todo esse material. É o caso também dos produtos que retornam do fabricante, como eu acabei de falar, pelo sistema de logística reversa, ao fim de sua vida útil, e dos produtos devolvidos para reparos ou descarte em função de defeitos de fabricação ou danos sofridos no transporte. Então, não é só o produto que vai ser vendido que fica no estoque, nem matéria-prima. Você tem produtos com defeito, produtos para serem consertados, não é? Ou para serem substituídos. Em muitas indústrias, os depósitos são distintos, contando com um depósito para insumos que serão utilizados na fabricação dos produtos e outros para os produtos acabados. Nas empresas comerciais, os depósitos são únicos, já que existem apenas produtos acabados. Então isso é importante. Você vai numa Casas Bahia, por exemplo, lá só tem um estoque, porque os produtos são os produtos que serão vendidos, né? Você vai, por exemplo, no Magazine Luiza, mesma coisa, só tem produto, estoque único, de produto acabado, eletrodomésticos. Nos depósitos de outras áreas bem menores, são reservadas ou delimitadas para utilização para os demais tipos de estoques, ou de produtos a serem descartados, ou dos demais produtos utilizados na empresa, como acabamos de ver, o que por vezes se faz simplesmente com a utilização de cores indicativas dos locais próprios para cada tipo de estoque. Então, dentro de empresas comerciais, como eu acabei de citar, ela pode ter lá no seu estoque geral uma área reservada para aqueles produtos que ela utiliza no dia a dia. Material de escritório, ela pode utilizar produto de limpeza, pode ter equipamento de segurança, né? Então, como é que eles fazem? Eles acabam identificando cada um desses estoques por cores, né? Nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui como é que funcionam os estoques, como é que se faz para localizar os itens, né, dentro do estoque e como é que é essa identificação, né? Eu já falei para vocês que os almoxarifados parecem cidades. Você tem ruas identificadas por letras, nas ruas você tem os andares, os pavimentos das prateleiras e assim você tem uma identificação alfanumérica e nós vamos estudar isso mais para frente. Então, eu citei agora há pouco para vocês um almoxarifado de insumos e matéria-prima. Alguém pode ter tido essa dúvida, professor, mas insumo e matéria-prima não são sinônimos? É a pergunta que a gente está fazendo aqui. Insumo e matéria-prima são a mesma coisa? Não são. Insumo é todo o material que é usado na produção, mas não necessariamente faz parte dela. Veja um exemplo. Para produzir queijo, a indústria precisa de matéria-prima, o leite, mas também dos insumos, máquinas e outros equipamentos que o produzirão. Tá? Então, a energia elétrica é insumo, né? A máquina é insumo, né? O processamento é insumo, né? Então, insumo é tudo aquilo que eu vou usar na produção de um bem, ou, né, no final, mas que não faz parte dele. E matéria-prima é tudo aquilo que faz parte da composição final desse produto final. Vamos falar agora de custos, né? Falamos de estoque, dos vários tipos de estoques, né? A sua função reguladora da produção e como que, fazendo a gestão
dos estoques, uma empresa pode obter lucro, né, ou redução dos seus custos. Apesar de todas as vantagens que o uso de estoques pode oferecer, há outro lado que deve ser observado cuidadosamente: o custo de sua manutenção. Esse custo tem relação não apenas com a quantidade de materiais estocados, ou seja, o capital da empresa empregado nos diversos itens armazenados nas prateleiras, o dinheiro empilhado ou o capital imobilizado, como eu falei para você, o custo financeiro, mas igualmente com as despesas necessárias para a operação do estoque. Então, vamos ver essa parte. Nessa operação entram os custos relativos aos armazéns próprios, sua construção e manutenção, ou de aluguel de armazéns, ou de instalações, equipamentos e respectiva manutenção de mão de obra, de atividades de controle e segurança, de eventuais seguros e, por fim, custos por perdas causadas por danos ou avarias, roubo, perda de validade e obsolescência. O que é obsolescência? Um produto, de repente, ninguém mais quer. Sai um outro produto que é melhor do que ele e absorve a sua função, né? Então, pode acontecer isso, né? Então, os custos são altos. Se eles não forem suficientemente controlados e reduzidos, pode gerar prejuízo para uma organização. É sempre importante levar em conta que um aumento de volume estocado pode exigir a disponibilidade de mais espaço físico, próprio ou alugado, além de existir também um acréscimo no custo de movimentação dos materiais, assim como torna necessário comprar mais instalações e equipamentos, contratar mais trabalhadores, pagar horas extras, etc. Então, se eu precisar estocar mais e for um imóvel meu, eu vou ter que ter mais empilhadeiras, vou ter que ter mais trabalhadores. A movimentação de materiais gera custos, então tudo isso tem que ser planejado. Há diversas maneiras de se evitar gastos operacionais desnecessários, e que serão mencionados daqui para frente. Portanto, atente a isso, pois a questão de custo é fundamental na logística. O que se deve sempre ter em mente é o objetivo das empresas de buscarem permanentemente a redução de custos com as despesas operacionais que se pode obter. Então, além dos custos que a empresa tem com a aquisição de materiais para a produção, ela vai ter custos também na manutenção dos estoques e na movimentação desses materiais que estão ali alocados, né? Então, é necessário prestar muita atenção de como reduzir esses custos para gerar maior eficiência e concorrência dos produtos. Lembra que eu estava falando para vocês sobre demanda, né? O que regula os preços no mercado? Então, com o dólar quase valendo R$6, né? Então, o contrário, né? É isso mesmo, com o dólar valendo R$6, os nossos produtos para exportação se tornam baratos. E eu acabei de verificar, por exemplo, que o automóvel fabricado no Brasil hoje é o automóvel mais barato do mundo, né? O que isso pode acarretar? Aumento nas vendas, né? Que é o que a gente mais quer, é retomada da economia, para que o país volte a funcionar, as famílias voltem a ter os seus empregos de volta e a condição de se manter, né? Então, isso é uma vantagem. E a desvantagem é na hora de comprar insumos ou matéria-prima dessas empresas que sejam itens importados. Vão custar muito mais caro do que antes, né, da pandemia, quando o dólar estava entre R$3 e R$4. Outra forma de redução de custos nos estoques, pela eliminação de procedimentos desnecessários como o uso de equipamentos, combustíveis, instalações e horas de trabalho humano. Outra forma, pela utilização de equipamentos e instalações perfeitamente adequadas e de qualidade adequada às características do uso, como o peso, as dimensões dos volumes estocados e a frequência com que são carregados ou descarregados nas estruturas de armazenamento. Então a gente vai perceber nas próximas aulas que existem várias maneiras de estruturar o estoque
né? E essas estruturas, elas devem obedecer a critérios técnicos específicos para agilizar os transportes e favorecer a logística, né? Isso gera redução de custo. Em vez de eu ter, por exemplo, empilhadeiras, eu posso ter esteiras rolantes, né? Existem várias possibilidades. Outra forma, pela distribuição racional dos produtos dentro do armazém, buscando localizá-los apropriadamente, tendo em vista o encaminhamento que terão, diminuindo seu trânsito pelo interior da área e, por consequência, a possibilidade de acidentes que resultem em danos e avarias. Então, quanto menos eu movimentar os meus produtos dentro da empresa, menos acidentes e menos custos, né? Então, por isso que é importante esse estudo, e isso nós chamamos de engenharia de administração de materiais, né? Então, essa área da ciência vai estudar qual a melhor forma de armazenar esses produtos dentro do estoque, ok? Outra forma de redução de custos, pelo uso de técnicas que tornam mais ágil a localização dos espaços reservados para cada produto, favorecendo as operações de entrada e saída. Quando a gente fala de técnicas que vão tornar mais ágil a localização, nós vamos falar da informática, né? Da informatização dos almoxarifados. É importante, né, a gente ter essa orientação, essa organização muito bem desenvolvida, porque senão as pessoas vão perder muito tempo para localizar e com isso aumentando os custos. Outra forma, pelo uso de tecnologias que facilitam a realização de inventários e a disponibilidade de dados sobre os produtos e sua identificação, validade e outras informações importantes para o uso e ou para evitar perdas por obsolescência, deteriorização e perda de propriedades, etc. Então é o seguinte, eu tenho que ter todo esse controle. Normalmente, nós vamos ver isso mais para frente também, é usado QR Code ou código de barras. Com esse QR Code, com um equipamento eletrônico, um leitor óptico, eu consigo ter todos os dados a respeito desse produto, né? Eu consigo rastrear da onde esse produto veio, né? Quais as etapas ele passou, quanto tempo ele está ali no estoque, eu consigo saber o custo, eu consigo saber, inclusive, a sua data, prazo de validade, né? E tudo isso é muito importante que se tenha controle para evitar desperdícios. Essa aula foi um pouco mais rápida, com isso nós concluímos essa parte de estudo de estoques e custos. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula. Então vamos nos atentar nas próximas aulas para os links que eu vou estar colocando, que nós vamos então começar com as nossas avaliações de conhecimentos. Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Muito obrigado!